Bom dia, galera, tudo bem? Mais um Terceira Cast aqui, começando aqui um programa focado ao setor de terceirização e os afins, né, que são os tomadores de serviço, seja ele o comprador, seja o usuário. E aqui nosso papo é rápido, como sempre, de 10 a 15 minutos. Vamos falar para vocês que estão aí, que tem que dirigir, que não tem que ficar olhando no celular, você que está na academia, escutando o seu fone, e deslocamento. Esse aqui é um papo bastante legal, porque é rápido, com notícias do dia a dia, papo relevante, tendências e um monte de coisa a mais aqui que a gente vai falar durante todo o tempo. E aqui hoje estou com o Celso Toshio, um cara que tem um background gigantesco na área de facilities, já foi tomador, já foi prestador, já foi consultor, professor, e ele é um monte de coisa aqui, pessoal. Mas, é isso, Celso, bom dia, como é que você está? Olá, bando, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Não sei que hora que vocês vão estar escutando isso daí, mas é um grande prazer aqui estar no teu canal, Bando. Que legal, Celso. Celso, eu falei que já fiz uma propaganda sua aqui, mas fala um pouquinho para o pessoal, bem rapidamente, quem é o Celso? Bom, de forma muito simples, né, como a grande maioria que trabalha na área de Facilities Management, eu não escolhi essa atividade, né, eu caí nela e faço estágio há uns 25 anos e atualmente eu tenho uma empresa que faz assessoria e treinamento para esse mercado, né. Mas que legal, hein, Celso? Então, Celso, você já está há muito tempo, você já foi tomador, foi prestador, e muitas vezes eu vejo, eu também, né, durante quase 28 anos como prestador, eu vejo que muitas coisas não evoluem, né? Eu não sei se é o mercado, se a culpa muitas vezes é do tomador, que não sabe gerenciar ou tem alinhamento de expectativa, de ter a profissionalização realmente do setor de facilities, especificamente na parte de limpeza e jardinagem, por exemplo, ou se são os prestadores de serviços que, por sua vez, não estão investindo, né, em tecnologia, em processos, ou até na sua própria gestão. Está muito fácil, né, plano e rodo e toca o barco, porque a concorrência é muito acirrada. Então, eu não vejo, de fato, de coração mesmo, se conhecendo vários concorrentes, amigos, eu não vejo uma empresa, assim, de verdade, que se destaca, assim, 100% na área de limpeza. Talvez uma eu falaria, talvez seja a Vicks, na qual eu trabalhei, eles têm um mindset diferente, o Lars Fabian foi presidente da ISS na Dinamarca, no Brasil, então ele respira limpeza, respira paciência, mas em geral, assim, eu acho que muitos ainda fazem o arroz e feijão. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o seu sentimento aí desse setor de prestação de serviço de facilities. Como é que você enxerga, em termos de 20 anos para cá, o que evoluiu, não evoluiu? Boa, Bando. O que acontece, né? Eu tenho a oportunidade de ter a vivência dos dois lados, como você bem colocou, como contratante, como prestador de serviços. E como eu tenho um relacionamento ainda com as duas pontas, por ministrar aula, palestrar, etc. e tal, eu acabo vivenciando muito esse mercado. Em resumo, eu acredito que é falta de amadurecimento dos dois lados. Tem muito tomador ainda que enxerga o mercado como eu sou o cliente, você tem que fazer o que eu estou te pedindo pelo preço que eu quero te pagar. Então, isso é muito triste. Por outro lado, o mercado fornecedor, por ter essa postura muito enraizada ainda no mercado, ele se sente acuado e fica limitado com relação ao faturamento, à margem de lucratividade dele. Então, male male, com a condição que o mercado quer pagar, ele vai e faz o mínimo necessário, que é entregar pelo menos o feijão com arroz. Isso acaba gerando a relação de cliente-fornecedor. Isso, no meu ponto de vista, para não falar outra palavra, é muito feio. Eu acredito mais no modelo de parceria, onde se eu sou tomador de serviços, eu vou desenhar o escopo muito bem definido de quais são as minhas expectativas, vou para o mercado buscar empresas que tenham interesse de fazer essa entrega, né? E as empresas que tenham, né, o aperfeiçoamento, busque tecnologia, busque melhoria de processo, busquem qualidade na entrega do que fazem, é um parceiro, um bom candidato para ser um parceiro. E aí a diferença entre fornecedor e parceiro é que o fornecedor é aquele mais um no meio de um monte de commodities, e o parceiro é aquele cara que, além de entender o escopo, vai saber e respeitar a cultura daquela empresa contratante e vai entregar o melhor possível
obviamente, no melhor custo-benefício. Então, enquanto não houver o amadurecimento dos dois lados, entender que é uma relação, né, mútua, isso não vai melhorar. Um vai querer explorar o outro e não vai chegar a lugar nenhum, que é o perde-perde. Eu sou muito mais a favor do ganha-ganha. Mas eu falo, assim, muito tempo assim, eu acabo brigando com o setor de limpeza, e eu, por outro lado, eu compreendo o lado de compras, né, da empresa, a questão do famoso compliance, né? Mas, assim, hoje, eu falo que às vezes o mercado público sabe comprar limpeza melhor que o setor privado. Quando você fala do setor público, porque eles já compram por metro quadrado, por produtividade, por ambiente limpo, né? Efetivamente, por produtividade. E tem todas aquelas tabelas de trabalho por ambiente, piso, né? Área de obstrução e etc. Já no setor privado, os caras querem comprar per capita ainda, quer comprar cabeça, né? Eu quero 4 auxiliares de limpeza, 2 líderes e uma encarregada. Ou seja, ele não está comprando ambiente limpo, ele está comprando per capita. Mas, por outro lado, eu vejo essa falta de maturidade da área de compra do cliente, porque muitas vezes o comprador assim, mas se for por metro quadrado tal, como eu vou comparar as propostas? Porque um cara pode vir com 10 funcionários, outro pode vir com 7, né? Mas eu vou assim, para isso que eu falo para o comprador, mas você está para ambiente limpo. Se o cara vai fazer um funcionário, ele faz serviço de 3, isso que importa. Mas às vezes o compliance não permite isso, porque tem que deixar o raio da porra da planilha dele lá, e tem que ter lá 4 funcionários, 3 funcionários, uma auxiliar de limpeza, 2 enceradeiras, uma hidrojateadora. E quando você fala do ambiente público, principalmente a área hospitalar, que é uma área muito mais crítica, eles realmente compram por metro quadrado limpo e funciona muito bem. Por que você acha que o setor privado não consegue, sendo que ele tem mais autonomia ainda de fazer novas negociações como essa, o Celso? Então, Bruno, eu vou bater na tecla da falta de amadurecimento. Enquanto os gestores, seja o profissional de facilities management, seja o comprador, seja a própria estrutura de compliance das empresas, não entender que a contratação de serviços, não é número de cabeças, né? Não desenhar um escopo onde se define o que eu preciso. Eu tenho X metros quadrados, eu quero que você me entregue isso limpo, perfumado, funcional, né, livre de problemas de contaminação. Se você vai usar uma pessoa, um robô, uma tecnologia, uma química, cara, se você me entregar, ótimo, maravilhoso. E aí, com relação a valores, né, se as empresas têm um histórico do custo daquela operação, né, e ele fez um benchmark do mercado com o método tradicional, que é por cabeça, ele sabe qual que é o número médio mínimo daquele contrato. Então, se ele migra para um modelo de serviços que é entrega conforme o escopo, né, se o mercado fornecedor entrega com menos gente, com mais tecnologia, está tudo certo. O importante é que o cliente interno tenha essa percepção que está limpo, abastecido, cheiroso, perfumado, pronto para uso. Esse é o ponto. Teve até um episódio de um grupo de WhatsApp que eu participo, o cara pegou e mandou lá, eu quero fazer um benchmark para saber qual que é a média do metro quadrado, do custo do metro quadrado de serviços que vocês têm. Aí eu pedi desculpa no grupo e para a pessoa falar, olha, cara, eu sou fãzaço e eu entendo que benchmark é uma grande ferramenta para os gestores, mas você querer comparar simplesmente o custo do metro quadrado, você não tem parâmetro, Não porque tem a mesmo. sua realidade é uma coisa. Se você tem piso, é uma coisa. Se você tem um carpete, é outra coisa. Se você tem vidro no seu escritório e eu não tenho vidro no meu escritório, é outra coisa. Se demanda NR0, NR de altura ou não, isso interfere no custo da operação. Tem EPI, não tem EPI, então são vários fatores que não se resume apenas a essa métrica de metro quadrado. E aí, dentro do conceito de benchmark, a minha recomendação sempre é se associar a grupos para fazer troca de figurinha. É. Então, no mercado, nós temos o quê? A Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, nós temos a Abralimp, como você falou, de limpeza, a Associação Brasileira de Limpeza, nós temos o GAS, Grupo de Administração de Serviços, temos o Grupas, né? Tem várias frentes que têm oportunidade dos profissionais
trocarem figurinhas e começar a amadurecer o próprio mercado. Eu acredito muito neste caminho, e é o caminho que tem que ser seguido, senão a gente não vai conseguir sair do feijão com arroz. E é isso aí, Celso, porque se você ainda considerar por área de obstrução ou estação de trabalho, uma coisa é ter 1.000 metros, uma laje de 1.000 metros quadrados com 100 pessoas na laje, uma coisa é você ter 1.000 metros com 400 pessoas numa laje, que é perfeitamente normal. Então, como você vai fazer a limpeza por metro quadrado, sendo que você tem de um escritório com 100 pessoas, outro escritório com 800 pessoas na mesma metragem, né? Então, esse tipo de pergunta, às vezes eu fico até chateado, porque eu teria até vergonha de fazer esse tipo de pergunta dentro de um grupo. É verdade, eu faria Pois é. primeiro, foi perguntar para um amigo, depois vou perguntar no grupo, né? Até essa pergunta a gente tem que tomar cuidado. E aí... É a mesma coisa banheiro, né? É. Banheiro. Eu tenho 5 banheiros. Tá bom, mas é 5 banheiros com quantas pias, quantos reservados, tem mictório, não tem mictório. Se é um banheiro individual, né? É uma coisa. Se é um banheiro multiusuário, é outra coisa, é outra dimensão, é outra estrutura, né? Então, as pessoas têm que entender que o ponto focal é o escopo bem definido. E aí, a gente falou antes de a gente começar essa conversa da escala 6x1, e aí mais um item, né? Vamos supor, se você está trabalhando com ambiente limpo, você não precisa se preocupar com escala, né? Agora, se você compra per capita, você vai se preocupar com escala. Como é que você está vendo essa questão da escala 6x1 aí, que tanto está se movimentando no país, Celso? O governo está querendo proibir a escala 6x1 e limitar no máximo 5x2. Isso vai gerar um custo muito alto para as empresas, porque ela vai ter que compensar essas horas ou dias a menos por mês de produtividade. Ele vai ter que aumentar o quadro dela, isso vai gerar um custo adicional para ele, e o mercado contratante dificilmente vai absorver essa diferença. Então, vai ter um colapso do mercado de serviços para entregar a mesma coisa, com menos tempo de pessoas trabalhando, pagando o mesmo custo. Então, eu estou desenhando aqui um movimento para mobilizar a população para entender que isso daí, num primeiro sinal, é bom porque vai reduzir a carga de trabalho, a pessoa vai ter mais qualidade de vida, etc. e tal. Mas, no segundo momento, vai colapsar todo o ecossistema, porque vai ter menos gente trabalhando, que empresas vão fechar, as empresas vão retrair, ou seja, vai diminuir a contratação e vai diminuir a potencialidade de promoções e crescimento dentro da empresa. E aí, com menos gente trabalhando, né, menos INSS vai ser recolhido, vai colapsar o sistema social do próprio país e vai ser uma bola de neve. Então, esse movimento que eu estou desenhando para lançar é para a população fazer essa reanálise e enviar como sugestão para o governo o seguinte: pega a verba que ele tem dos programas assistenciais, mantém só para aqueles caras que realmente precisam, que são vulneráveis, não têm condição de trabalhar. Essa verba ele vai realocar para desonerar a folha de pagamento. Assim, as empresas vão conseguir pagar salários melhores para ter maior retenção, e aí sim criar escalas que sejam valorizadas a produtividade. Então, não independe se você vai trabalhar 36 horas, 40 horas, 44 horas. Se você está entregando, está produzindo, a empresa está rendendo, está tudo certo. É isso aí. Aí eu falo aí, pessoal, tá vendo como esse papo é rápido, já dando uns 15 minutos aqui já, Celso? Mas é muito polêmico, pessoal, vocês têm que se atentar a isso aí, você empresário, você tomador de serviço. Ô, Celso, para a gente finalizar aqui, deixa seu recado, faz seu jabá aqui, e faz isso aí, deixa uma dica matadora aqui pro pessoal aqui, para a gente finalizar com chave de ouro. Vamos lá, gente, dica. Se vocês prestarem atenção, o maior desafio de qualquer um, independente da posição que está na empresa, do grau de estudo, da conta bancária, do segmento que atua, é tomar decisão, fazer escolhas. Eu, ao longo do tempo, estudo e ainda estudo várias metodologias diferentes. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas com várias metodologias diferentes, e eu uso cada um para uma situação diferente. Então, a dica é: estudem metodologias para tomarem as melhores decisões. E se você tem dificuldade de fazer isso, podem contar comigo, Celso Saito. Estou à disposição para ajudar.
você achar o melhor caminho para ser mais produtivo, né, sem onerar a qualidade. Deixe seu contato aqui, Celso. Bom, o e-mail é celso@facilities-insight.com.br e o telefone é 11 96396 4573. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Passou só um pouquinho, mas foi sensacional e trouxemos aqui vários insights aqui, e principalmente uma experiência de um cara que tem um background muito, muito grande. Obrigado, Celso. E até a Valeu, próxima. Bandor. Até mais, pessoal. Até a próxima terceira cast.